Vamos dar início à cerimónia de homenagem póstuma do Centro Hospitalar de São João e da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Dr. Adelino Raul Barreira. Iniciamos esta sessão apresentando a mesa de honra desta cerimónia, onde se encontra o Sr. Dr. António Oliveira e Silva, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, o Sr. Professor Sobrinho Simões, médico, investigador e professor de Medicina, o Sr. Professor Dr. Aníbal José de Barros Barreira, irmão mais velho do Dr. Adelino Raul Barreira, e o Sr. Dr. Rui Vaz Pinto, Presidente da Unicep, Cooperativa Livreira de Estudantes do Porto, CRL, que no final da homenagem dirá 3 poesias da autoria do homenageado nesta ocasião. A primeira intervenção será do Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, Dr. António Oliveira e Silva, pelo que pedimos o favor que a inicie, por favor. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar os meus colegas Simões, que é sempre um gosto tê-lo como companheiro de mesa e sempre e ouvir as palavras. Sou o Dr. Rui Vaz Pinto, Presidente da Unicep, colegas do Centro Hospitalar de São João da Faculdade de Medicina do Porto, Sr. Professor Dr. Aníbal Barreira, na pessoa de Vossa Excelência, eu gostava de cumprimentar todos os familiares e amigos do Dr. Adelino Barreira, que e que eu tive o gosto de conhecer como colega, como vizinho de serviço. O Dr. Adelino Barreira estava na cirurgia 3, eu estava na medicina 2 e, portanto, não o conhecia muito bem. As minhas palavras são só uma breve introdução, porque o importante é mesmo conhecermos o Dr. Adelino Barreira, ou pelo menos também conhecermos aquilo que muitas vezes nos passa ao lado, enquanto às vezes trabalhamos dezenas de anos ao lado das pessoas num hospital. É o homem escondido por trás de médico. E isto é importante, porque é importante que as instituições, nomeadamente as instituições hospitalares, tenham memória e preservem a memória. As instituições, como os seres humanos, são também organismos, são organismos vivos. E quando as pessoas têm memória, normalmente morrem. Entram num processo demencial e morrem. E nós não queremos que isso aconteça às instituições e não vamos deixar que isso aconteça às instituições. Mas nada como ouvirmos o Sr. Professor Sobrinho Simões, que nos vai falar então sobre o Dr. Adelino Barreira e certamente sobre o homem que muitos de nós, onde eu me incluo, conhecemos mal. Conhecíamos o médico excelente e superior que era, mas se calhar há uma parte que fica mais escondida e que é conhecida, que deu a conhecer através dos livros e conheceu através e que deu a conhecer com certeza aos seus amigos, de que o professor Sobrinho Simões o era e quem o Dr. Adelino Barreira muito considerava e considerava acima da pura relação profissional. Muito obrigado. De seguida, pedimos o favor ao Sr. Professor Dr. Sobrinho Simões, que nesta cerimónia irá realizar o elogio póstumo do homenageado para que inicie a sua intervenção. Dr. António Oliveira Silva, muito obrigado pelas suas palavras. Sr. Professor, Dr. Vaz Pinto, eu tenho aqui, e na sua pessoa, cumprimento a família. Eu vi agora, por exemplo, o Lobo, já não vi o Lobo, não sei há quantos anos, e nós éramos do curso do Barreira, e é sempre é muito triste, porque a gente, quando começa a ficar velhinho, a gente só se encontra em coisas tristes. Este ano foi um ano muito mau para o nosso curso. Nós, nos últimos 2 meses, perdemos 3 colegas de curso. O ano também foi péssimo porque, quer dizer, perdemos o Noro, e perdemos também professores, perdemos o professor Amândio, o professor Serrão, o professor Trico Cabral, que tinha sido nosso assistente, perdemos colegas e, portanto, para mim,
quando eu aceitei discutir com os irmãos do Barreira esta cerimónia, esta homenagem, eu estava longe de pensar que o ano ia ser tão mau. Também estou lá a ver em cima, estou a ver carias que já não vi há muito tempo. Vamos lá ver, é assim, eu peço desculpa, eu sou muito informal. O Barreira, de alguma maneira, também era informal. Eu estava a discutir com o Dr. António Oliveira e Silva. Nós conhecemos-nos, ele era um ano mais velho que eu, mas não completamente, portanto fazia anos em dezembro, eu fazia em setembro do ano seguinte, e ele foi nosso colega, e o Barreira era um colega especial, porque eu tenho pena de resto que isto não possa haver alguns testemunhos de alguns dos colegas que estão presentes, porque eu achei-o sempre extremamente reservado, nunca quanto desta reserva era timidez ou não. Era uma pessoa extremamente bem educada, só quando se irritava e perdia a cabeça. E mesmo assim era muito, muito diferente de nós, que éramos muitíssimo mais mal criados que os compadres. E eu nunca percebi bem, havia um toque no Barreira de reserva, de respeito pelo outro, de não intromissão. Começava sempre as perguntas, não de uma forma realmente intrusiva e agressiva, mas tentando que a pergunta não parecesse uma intromissão. Sempre conheci assim e tive oportunidade. Nós fizemos uma viagem de curso muito interessante com o Dr. Abrunhosa e eu convivi muito com ele na viagem de curso e, portanto, estive mais próximo dele, foi até a altura em que eu estive mais próximo, e conservou sempre essas características. Era muito curioso, na altura não havia o euro, e, portanto, nós tínhamos, cada vez, as viagens de curso, como sabem, eram sempre pagas, semi-pagas pela indústria farmacêutica, e nós andávamos a saltar de autocarro de país para país, e tínhamos que visitar a Suíça e o norte de Itália, que era o sítio onde havia a indústria que pagava. Portanto, a gente passava por muitos países em pouco tempo. E eu lembro perfeitamente da curiosidade do Barreira. À noite a gente sentava-se e ele dizia, agora temos que mudar as moedas. E ele era muito organizado, e então fazia um saquinho das moedas espanholas, que podiam ser substituídas pelas moedas francesas. Eu estou a vê-lo com o dedinho à noite na mesinha de cabeceira a pôr separar as moedas, que é uma coisa que nós, sobretudo para as gerações atuais, não faz sentido. Para nós era assim. E eu pude nessa altura apreciar uma coisa que depois vinha confirmar. Ele fez muitas, e é verdade, na cirurgia, ele foi muito instrumental para as reuniões anatomoclínicas, porque ele foi também sempre, do ponto de vista clínico, não era um tipo muito só de uma coisa. E, portanto, nós fazíamos, o professor Serrão era muito entusiasmado pelas reuniões anatomoclínicas, nós fizemos muitas reuniões anatomoclínicas com ele, e eu pude verificar a tal característica que eu lhe conhecia, que é que ele discutia muito bem os casos, mas era sempre muito, muito cuidadoso. Eu nunca ouvi ser agressivo numa reunião anatomoclínica para quem quer que fosse, mesmo quando, por exemplo, o miúdo, o interno, estava a dizer um disparate. Ele era muito cuidadoso. Sempre num registro muito, muito, muito cuidadoso. É verdade, eu depois, quando falei com os irmãos, quando estávamos a pensar nesta cerimónia, e depois nós vamos ouvi-lo, e o irmão mais velho tem sobre ele provavelmente um outro conhecimento, e portanto ele disse, ele não tinha bom feitio. E para nós ele tinha bom feitio. Não era fácil, porque não se ria muito, não falava alto. E depois eu tive uma experiência com ele muito curiosa, e eu não sabia que ele escrevia. Depois temos que saber, depois tem que nos contar isso, não é? Quando é que ele começa a escrever e porquê. Mas eu tinha tido a noção de que ele tinha tido um acidente trágico, e nós vivíamos na pasteleira, e eu ia com os meus filhos, a gente atravessava naquele barquito o Flor da Afurada, é um deles,
têm todos um nome assim. E a gente ia para o lado de Gaia e eu tinha os meus 2 filhos pequenos e nós íamos para o outro lado para brincar. E íamos para um barzito que havia ali, se chamava Pinóquio, se não era Pinóquio era parecido. E encontrávamos lá sempre o Barreira. O Barreira estava lá sempre a ler e a escrever e eu fiquei sempre com uma grande consideração por ele, primeiro porque é verdade que ele levava para lá 2 miúdos mal criados, perturbava-lhe a tranquilidade. Mas o Barreira tinha uma ternura para os miúdos muito grande, com distanciamento. Não era... E tinha uma coisa que eu também gosto muito e que os portugueses não têm, quer dizer, o Barreira ia para lá porque queria ler e escrever. E irritava-se que a gente fosse lá a cabo da vida dele. E eu também sou assim. O português, nisso, é muito pouco, nós somos muito chatos nisso. Um tipo está a ler num sítio qualquer. E há sempre alguém que vem dizer, epá, você desculpa, eu sei que estou a interrompê-lo, mas você importa-se. Ora, se a pessoa sabe que está a interromper, a primeira coisa a fazer era não interromper. Eu estou a ler num sítio qualquer sossegado, a minha grande aspiração é que não me chateiem. E o Barreira, sem nunca me ter dito isto assim, fez-me sentir isso. O que é engraçado, éramos muito amigos, estávamos por tudo, sempre, mas os miúdos iam e eu disse, pá, vê-se. E lá os miúdos iam brincar para longe, e ele lá continuava, de bom dia, boa tarde, muito formalmente muito correto, mas sem deixar penetrar na... E isto aconteceu muitas vezes, eu não sei onde é que ele vivia na altura, porque eu vivia ali na pasteleira, portanto para mim fazia sentido chegar lá aquilo e apanhar o flor da afurada, e os meus achavam graça, iam de barco e vinham de barco. E eu não sei se ele na altura viveria perto do rio, porque ele estava lá sempre, aos fins de semana, sempre. Depois eu passei a fazer uma tertuliazita com o Júlio Vaz e com o Jorge Sousa e tal, e deixei de o ver. Depois, é nesta fase que a gente sabe que ele teve uma tragédia do filho que foi para ele e foi para a família e para a mulher foi muito difícil. E foi quando eu percebi que ele tinha começado a escrever. E eu tenho os livros dele todos, ele deu-me sempre os livros. Eu trouxe só aqui 2 porque, de alguma maneira, acho que representam bem o que eu queria chamar a atenção. Este livro sobre o homem e a existência, que ele escreveu durante muito tempo e com muito cuidado. Ele era obsessivo, ele tinha um toque obsessivo. Os médicos muitas vezes têm, por exemplo, os patologistas têm sempre. Ele não era, é muito interessante, eu estou agora a pensar, não era um cirurgião no sentido, nem se comportava como um cirurgião, quer dizer, foi sempre muito mais médico, se eu tiver que identificar, do que cirurgião. Se calhar estou a ser errado, mas não, para mim viu sempre muito mais. E ele era muito obsessivo, e, portanto, este livro, ele demorou imenso tempo a escrever. E ele agradece aqui, porque é verdade que nos deu provas para ler, deu a mim, deu ao Manuel Barbosa, deu ao Carlos Costa, deu ao Rui Mota Cardoso, deu ao Maia Gonçalves, deu ao Jorge Rocha, que é um tipo que trabalhava comigo e que é um tipo fora de série, que agregou agora na Faculdade de Ciências, que é um homem da biologia, da genética biológica e da antropogenética. E ele... o livro chama-se O Último Vagão, ou Uma Certa Paisagem, e depois é O Homem e a Existência, e nós percebemos, a gente em Portugal agora não tem tempo, está toda a gente a fazer livros, a gente não tem tempo, mas eu aconselho-os a lerem alguns dos livros do Barreira, ou todos se puderem, porque é muito interessante como é que ele, este livro é um livro, apesar de tudo, muito denso, mas depois vamos ver o livro de contos. Eu trouxe estes 2 porque são os extremos. Este é o livro, claramente um livro que era a obra dele e é uma tentativa dele perceber o que é que nós estamos a fazer no mundo, e é uma coisa que todos nós, sabe Deus, percebemos o que é que andamos cá a fazer, e ele procurou sempre obsessivamente de uma correção extrema. Quer dizer, eu vi provas do livro e tenho a certeza que o Carlos Costa e o Manuel Barbosa viram também, quer dizer, o Mota Cardoso tem a certeza absoluta, porque ele queria ser preciso, ele não queria cometer incorreções, ele queria... E de resto no próprio livro diz, atenção que se houver qualquer problema na terminologia ou nos conceitos,
resultem elas da irreverência ou da incúria, ou até involuntárias, são da minha inteira responsabilidade. Portanto, ele tinha feito disto uma espécie de obra que resolvia tentava resolver alguns dos problemas que ele, no fundo, tinha passado a sentir com o falecimento do filho. Ele oferece-me isto em fevereiro, 25 de fevereiro de 2002. Tem o que há por viver é quem perde os não é pai, no entanto mantém sobre eles e sobre a vida os direitos de autor, e eu na altura percebi que ele escrevia, e ao escrever era um outro Barreira. Não senti tanto neste livro como nos outros. Eu sei muito pouco de poesia e, portanto, não sou capaz de avaliar a qualidade da poesia. Mas a qualidade da prosa é muito boa. Ele escrevia um português muito bom, muito sério, e tinha uma liberdade na escrita que era como se fosse uma libertação daquela sua quase rigidez comportamental. Por exemplo, é muito interessante porque ele era muito formal. Ele tratava-nos por tu a todos e éramos todos amicíssimos dele, porque ele era muito bom tipo, mas muito bom. Era um homem bom. Mas ele trata-nos por professores doutores, que é uma coisa quase que insultuosa. O livro chama-me professor doutor. Quer dizer, havia mas depois o livro em si são livros muito com uma liberdade dele, escrevendo muitíssimo bem, surpreendendo-nos, que era uma coisa que ele nunca fazia. Eu, na relação que tive com ele, e vocês podem testemunhar isso, o Barreira não queria surpreender. O Barreira comportava-se como a gente esperava que ele se comportasse. Sempre foi assim. Nunca ouvi surpreender-se, nunca ouvi ser mal criado para ninguém, nunca ouvi dizer, pá, dou-te uma bufetada, nunca vi. E nos livros, sobretudo naqueles em que ele não tem a necessidade de ser exaustivo, são livros muito... Eu acho que devem ler. Eu gostei muito agora de voltar a ler por causa da cerimónia. Neste livro que ele me oferece, é de fevereiro, ele oferece-me em fevereiro de 2002. Este outro, que é um livro de contos, ele oferece-me em novembro de 2007, portanto, 5 anos e meio. E é um livro extraordinário, porque ele junta contos, ele nos contos é onde ele é francamente mais... Tem vários contos que são extraordinários do ponto de vista do afeto e da facilidade da escrita. Tem um que é o Motoqueiro, que é o que dá, de resto, ao volume, Motoqueiro Luís Presente, em que ele passa-se em julho de 1997, quando se tinha passado o desastre e tinha havido o funeral do filho, e ele recorda uma coisa passada na década de 50, em julho, em que uma pessoa que trabalhava em casa dele, que se chamava Arcanjo, lhe deu um coelho, e ele, portanto, ele tem a coisa de ter um coelho branco, e, portanto, ele começa o conto com a história do que se passou na década de 50, no verão, em julho, com um coelho que o Arcanjo lhe tinha dado, em que ele descreve os irmãos de uma forma muito interessante. Diz: o meu irmão mais velho, a quem puseram a alcunha de Fumancho, penso que não é? Sem que se conhecessem os motivos, construiu a sua própria escopeta com os canos da água. Imaginem esta pessoa a fazer uma escopeta com os canos da água. Tudo isto. A que assestava uma coronha tosca e atulhava pela boca do cano a pólvora seca comprada no armazém e que fazia explodir com um fulminante por um fio de arame ligado ao gatilho. O que me seguia na idade, alcunhado de russo, por ser louro, agora já não é, mas paciência, acontece-nos a todos, ruiu aos fundilhos das calças, numa carreta de pau tirada por uma corda que abraçava os eixos a comandar a direção.
todos nós pais tivemos, eu também tive com o meu filho do meio, também quis comprar uma moto e também eu esforcei para que ele não comprasse e depois não consegui que ele deixasse comprar e, portanto, passava a minha vida aflitíssimo com o que é que lhe ia acontecer, o que podia acontecer, mas ele tem aqui o Adelino, é engraçado, percebe muito bem os amigos do filho e percebe o filho e vale a pena lerem. Depois, tem um outro conto que para mim é também muito esclarecedor do que foi a evolução dele, porque é um outro conto de 97, porque os contos espalham-se entre 1970 e tal, tem aqui histórias da sua passagem por Moçambique, mas neste conto, porque é o Correio Azul, faz-me um favor e, portanto, é uma carta que ele escreve ao filho, mete realmente muita impressão, porque conta-lhe o que se está a passar e a gente percebe, em 97, este episódio foi um episódio que lhe cortou a vida e, portanto, na altura, quando ele adoeceu, e foi de uma dignidade na doença extraordinária. Eu tive já vários colegas de curso com dignidades extraordinárias na doença, mas ele também é um desses. E eu lembro de o ir ver ao Santo António. Ele teve uma neoplasia da bexiga e nós na bexiga sabemos, quando ele me disse a primeira vez que tinha, eu disse, vais ver que não vai ser nada, a maior parte das vezes isso não dá chatices. E é verdade, na bexiga nós temos mais de 2/3 não dão chatices, dão recidivas, mas ele teve a pouca sorte de ter uma daquelas formas infiltrativas e que dão chatices e que são muito difíceis de tratar. E ele foi vivendo aquilo e foi de uma dignidade extraordinária e é muito impressionante a gente ver um médico inteligente, um médico sabedor, que percebia muito bem o que estava a passar e, por exemplo, eu fui vê-lo e ele não estava emagrecido, mas não estava muito emagrecido, estava demasiado, mas ele diz-me, Simões, quando estava por Simões, eu estava por Barreira, era o Barreira e o Simões, Simões, estás a ver, pá, eu tenho uma metástase aqui no músculo, este papo é uma metástase. E ele sabia que eu era especialista de cancro. E fez... sempre que eu o fui ver, nunca senti azedume, ciúme das pessoas que estavam bem, que tinham tido pouca sorte, muita pouca sorte, não tinha ficado azedo, não tinha ficado maldoso, e a gente fica sempre muito... E é assim, e portanto, e ele diz aqui uma coisa que é verdade, não é? Ele diz que nunca acreditei, isto é na carta para o filho em 97, nunca acreditei muito no Correio Azul, mas dizem que é rápido, que é mais rápido. Vamos a ver. Isto é muito engraçado porque ele era assim desconfiado também. Ele tinha, e não sei se tem a ver com a família numerosa e com os irmãos e ele não comia tudo pelo valor facial. Ele queria, portanto, ele diz, nunca acreditei muito no Correio Azul, que está com formas extraordinárias, reparem, mas dizem que é mais rápido. Vamos a ver. E depois, claro, acaba com, que é uma coisa que é verdade, mas para todos nós, não é? Que a gente podia agora dizer para ele e para as pessoas que estão aqui, para os meus colegas, que é, não sei quando por aí ter contigo, é uma questão de tempo. E é isto. Muito obrigado.